Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Historiador Explica, Historiadora Explica, produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. No episódio de hoje, vamos conversar sobre censura como política de Estado e seus agentes sociais com Adriana Setemi, pós-doutoranda do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Então, aproveitem! Em 2017, pela primeira vez, o Museu de Arte de São Paulo vetou a presença de menores, mesmo que acompanhado dos pais ou responsáveis, na exposição intitulada Histórias da Sexualidade. A medida ocorreu menos de um mês após o Museu de Arte Moderna e seus funcionários terem sido alvo de ataques por terem permitido que uma criança interagisse com performance de um artista nu. Vale lembrar que, em 1988, a nova Constituição promulgada após 21 anos de ditadura militar extinguiu definitivamente a Divisão de Censura de Diversões Públicas, órgão que exercia esse tipo de censura desde a sua criação em 1945 e transferiu para a alçada do Ministério da Educação a censura de diversões públicas, que passava a ter caráter apenas classificatório. Ao longo de 2017 e 2018, durante a gestão de Michel Temer na presidência do Brasil, vieram à tona outros casos de censura que hoje podem ser compreendidos como evidências da onda conservadora que culminou com a eleição do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores eleitos em esfera estadual e que tomaram posse em janeiro de 2019. Em setembro de 2019, o dramaturgo Roberto Alvim, que na época exercia cargo de diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte, conquistou a simpatia do presidente quando usou seu Facebook para atacar e xingar a atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos. Na publicação, o dramaturgo usou palavras como sórdida para descrever a atriz que havia sido retratada como uma bruxa sendo queimada em uma fogueira de livros. A imagem, que foi capa da revista literária 451, era uma metáfora da forma como o governo Bolsonaro vem lidando com a cultura. Em seu ataque a Fernanda Montenegro, Alvim também chamou a classe artística de corja, podre, canalha e responsável, conforme suas palavras, por deturpar os valores mais nobres de nossa civilização, propagando suas nefastas agendas progressistas, denegrindo nossa sagrada herança judaico-cristã. Logo em seguida, o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou o dramaturgo para o cargo de secretário especial de Cultura em dezembro de 2019. Sob o comando de Roberto Alvim, durante o curto período em que esteve à frente da Secretaria de Estado e Cultura, o maestro Dante Mantovani, discípulo de Olavo de Carvalho e membro da Cúpula Conservadora das Américas, foi nomeado presidente da Funarte. Mantovani, em seu canal no YouTube, onde tem dezenas de vídeos e cerca de 7.000 seguidores, defende a ideia de que o rock é um ritmo que ativa o LSD, o sexo, a indústria do aborto e o satanismo. A ideologia expressa nas redes se converteu em ameaça real de censura através de um decreto da Secretaria da Receita Federal que excluía 17 categorias profissionais dos benefícios do sistema microempreendedor individual. Entre os atingidos estavam cantores, músicos, DJs, humoristas e instrutores de artes cênicas. A reação negativa forçou o presidente Jair Bolsonaro a revogar o ato. Em outubro de 2019, a Justiça Federal suspendeu portaria do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que, em mais uma tentativa de censura, impedia obras com temática de gênero, especialmente LGBTs, de participarem de um edital para exibição em TVs públicas. Ao comentar o tema, Osmar Terra afirmou que não se tratava de censura, mas que, em se tratando de produções financiadas com dinheiro público, caberia ao governo escolher temas de interesse da sociedade. Bem, já não é de hoje que discutir sexualidade e diversidade incomoda setores da sociedade que consideram legítimo o uso de instrumentos como, por exemplo, a censura, para garantir o que entendem como a ordem moral e os bons costumes. A defesa da moral e dos bons costumes
é uma característica que perpassa a sociedade brasileira historicamente, independente do governo e do regime político em vigor, e, portanto, é um aspecto fundamental para que nós possamos pensar de que maneira a sociedade participa da vida política no país e entende a prática da cidadania. É claro que quando falamos em censura, essa palavra imediatamente nos remete, no caso do Brasil, à ditadura Vargas, período conhecido como Estado Novo, e à ditadura militar, nas quais a censura consistiu em uma prática normativa do Estado a partir de múltiplos agentes, tais como censores, policiais, juízes, Ministério Público, que visava impor sanções contra a livre circulação de ideias no campo das artes, na imprensa e na literatura. Mas sem corrermos o risco de trivializar a prática da censura, é importante pensarmos que a censura não é uma prática restrita às ditaduras. Ao contrário, a censura é uma prática bastante ampla e abarca todo tipo de sanção, legais ou ilegais, emanadas de autoridades do Estado, de instituições privadas, de grupos de colegas, professores, ou seja, pode abranger quase tudo, uma vez que a censura é, antes de mais nada, um ingrediente da realidade social que permeia o psiquismo e a mentalidade coletiva em toda parte e em qualquer época. Hoje em dia, depois de décadas de pesquisas históricas, conhecemos os danos provocados pela censura às artes, à literatura e à imprensa durante a ditadura Vargas e a ditadura militar. Entretanto, é preciso estarmos atentos a uma peculiaridade. Durante essas ditaduras, e mesmo durante os períodos democráticos, a censura de temas morais contou com o apoio das parcelas mais conservadoras da sociedade civil, sempre mais preocupados em proteger a instituição da família e em preservar-lhes os valores da ética e da moral cristã, do que propriamente em garantir a defesa de liberdades fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão e o direito à informação. Vigilantes da moral e dos bons costumes, esses setores mantêm-se até os dias de hoje atentos e combativos contra tudo que entendem ser uma ameaça à família e aos valores morais da sociedade brasileira. Um exemplo disso é o crescente apoio social a projetos de lei que têm sido apresentados no Congresso Nacional e também nos poderes legislativos estaduais, elaborados a partir do programa Escola Sem Partido. O slogan "Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar" ecoa o principal objetivo do programa, que consiste em evitar o que eles chamam de doutrinação ideológica nas instituições de ensino. Ainda mais recentemente, em fevereiro desse ano, Rubem Alves, Mário de Andrade, Machado de Assis, Franz Kafka, Euclides da Cunha, autores clássicos da literatura, figuraram em uma lista de 43 livros considerados inadequado às crianças e adolescentes pelo secretário de Educação do Estado de Rondônia, que chegou a orientar que os livros listados fossem recolhidos das escolas. A notícia logo viralizou e gerou inúmeras reações ao governador do estado, Marcos Rocha, um ex-coronel da Polícia Militar que chegou ao poder na onda conservadora das eleições de 2018. Em entrevista ao jornal El País, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, fez a seguinte afirmação: "É absolutamente inacreditável que no século XXI alguém tente censurar livros como esses." Em nota, a Academia Brasileira de Letras, por sua vez, chamou a ação de deplorável, uma vez que desrespeita a Constituição de 1988 e afirmou: "É um despautério imaginar, em pleno século XXI, a retomada de um índice de livros proibidos." A história, como ferramenta de ação no presente, permite afirmar que hoje, novamente, parecem ser temidos os homens de vasta cultura, artistas, autores de livros, jornalistas, professores, estudantes. Mas quem os teme? Os casos que eu mencionei no começo desse podcast e os que mencionei ainda há pouco, da crescente adesão ao programa Escola Sem Partido
e do Índex de Livros Proibidos no estado de Rondônia indicam que eles incomodam homens e mulheres que fazem parte de setores conservadores da sociedade para quem a defesa de direitos políticos e civis ou a simples liberdade de expressão é um defeito e deve ser punido com os rigores da lei. Portanto, o que vemos acontecer hoje no Brasil são evidências de que a censura, mais que uma prática restrita a uma instituição e seus agentes, é uma força em ação dentro da sociedade. Se por um lado é incontestado tem sua responsabilidade como estruturador e gerenciador da censura durante as ditaduras, por outro lado, é preciso estarmos atentos ao fato de que são muitos os agentes sociais que ontem e hoje exigem sanções contra a livre circulação e expressão de ideias. Conhecê-los é fundamental para que possamos compreender o avanço e a manutenção do pensamento autoritário dentro da sociedade brasileira, no passado e no presente. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.